Vejamos como usar o Excel para fazer um teste Q² de ajustamento. O teste Q² de ajustamento utiliza sobretudo, por exemplo, quando queremos ver se, para uma dada amostra, os valores que nós temos correspondem ou não aos valores teóricos que nós esperaríamos. Por exemplo, consideremos um dado. Um dado tem 6 faces, um dado normal. Será que o nosso dado é viciado ou não? O que é que podemos fazer? Imaginem, por exemplo, que lançamos o nosso dado 150 vezes. E o que nós observamos foi que, nos 150 lançamentos, saíram 25 vezes a face 1, 20 a face 2, 26 a face 3, 22 a face 4, 28 a face 5 e 29 vezes a face 6. Na realidade, será que o nosso dado é um dado perfeito? Ora bem, como é que isso se faz? Exatamente usando um teste de Q² de ajustamento. Ou seja, o que nós vamos fazer é comparar os valores observados com os valores que teoricamente esperávamos que saíssem e a partir dali saber se de facto a nossa hipótese de o dado ser não viciado é ou não verdadeira. Então, ora bem, primeira fase do teste será nem mais nem menos calcular os valores esperados. Então vamos calcular os valores esperados. Quais são os valores esperados? Ora bem, um dado tem 6 faces, significa nem mais nem menos que a probabilidade de sair qualquer uma das faces, sendo o nosso dado um dado equilibrado, é de 1/6. Ou seja, significa então que a probabilidade de sair a face 1 é 1/6. Em 150 lançamentos, teríamos então que o número de ocorrências, nem mais nem menos, deveria ser 1/6 vezes o número total de lançamentos. Ou seja, na realidade devia ter sido 25 vezes a face 1. E agora vamos repetir exatamente este raciocínio para todas as outras faces do nosso dado. Ou seja, significa que para a face 2 deveríamos ter 1/6 vezes 150, etc, etc, para a face 6, 1/6 vezes 150. Ou seja, significa que se o nosso dado é um dado equilibrado, nos 150 lançamentos deveriam ter saído 25 vezes cada uma das faces. Reparem, nos valores observados não foi isso que aconteceu. Será que é obra do acaso ou o nosso dado não é mesmo um dado equilibrado? Tudo bem, vamos aplicar então um teste Q², cuja fórmula é nem mais nem menos dada pela expressão somatório dos valores observados menos os esperados ao quadrado a dividir pelos valores esperados. Então vamos de facto implementar essa fórmula. Ou seja, vamos calcular parcelarmente cada uma delas, neste caso particular, os valores observados menos esperados, e então será os valores observados menos os valores esperados. Ok? Vamos agora calcular o quadrado de cada um destes elementos, observados menos esperados ao quadrado, ou seja, nem mais nem menos do que cada uma das células ao quadrado. E agora vamos dividir observados menos esperados ao quadrado a dividir os valores esperados. Ou seja, nem mais nem menos do que o valor observado ao quadrado, observado menos esperado ao quadrado, a dividir os valores esperados. E vamos repetir o mesmo processo para cada um dos casos. E agora vamos calcular a soma de tudo isto. Somatório. E aqui temos o nosso valor do Q². Pois bem, como hipótese H0 temos o dado ser equilibrado. E vamos então verificar se isso se verifica ou não.
Muito bem, vamos então ver qual o valor de rejeição correspondente ao Q quadrado e sabemos que a distribuição no teste Q quadrado é uma distribuição Q quadrado com n menos 1 graus de liberdade. Ou seja, significa que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos, ou seja, vamos ter como graus de liberdade nem mais nem menos do que 6 menos 1, ou seja, 5. Em termos de erro, vamos testar para um erro de 5%, ou seja, 0,05. Então vamos à tabela Q quadrado, 5 graus de liberdade, erro 0,05, e vamos descobrir qual o valor. Ou seja, para n igual a 5, erro correspondente a 0,05, temos, portanto, 11,0705. Ou seja, em termos práticos, o nosso valor da tabela corresponde a 11,0705. Agora só temos que comparar o valor obtido pelo Q quadrado com o valor da tabela do Q quadrado. Reparem, 2,4 é menor. 2,4 é menor que 11,0705. Ou seja, significa que nós devemos aceitar H0. Ou seja, neste caso particular, estamos perante um caso de um dado equilibrado com um erro de 5%.